Oi, gente, tudo bem com vocês? Como prometido e um pouquinho atrasada, eu falei pra vocês nos stories que eu ia falar um pouco sobre a Anísia da Silveira hoje nesse GTV. E eu acho que é muito importante a gente aprender não só com a Anísia, mas também com tantas outras mulheres, tantas outras referências masculinas e femininas da nossa história, mesmo que póstumas, né, mesmo que depois de terem morrido, possam nos ensinar alguma coisa, né? De como viveram, dos erros que cometeram para que a gente não cometa, dos acertos que tiveram para que a gente possa de fato aproveitar isso para o nosso dia a dia e a vida que tiveram, né? Que de fato foram muito significativas para o tempo que elas viveram, na época que viveram, né? Então, gente, eu vim contar para vocês hoje de uma biografia linda da Nise, essa mulher forte, né, e muito corajosa, muito questionadora da época dela. A Nise, ela nasceu em Maceió, em 1905, e ela sempre desenvolveu uma carreira voltada para medicina, né? Então ela começou a estudar medicina, ela foi uma das primeiras mulheres, se não a primeira mulher na sala de homens, né, a estudar medicina. E ela, depois que morreu, né, e também durante o final da vida, praticamente, ela ficou conhecida por valorizar esse tratamento humanizado de pacientes em hospitais psiquiátricos, né, porque ela, na verdade, se formou em medicina e se especializou em psiquiatria. Então, ela ficou conhecida mundialmente por humanizar o tratamento psiquiátrico e também por abominar o tratamento que era vigente na época, né? Por choque, por lobotomia, por qualquer outra coisa, né? Eles colocavam também insulinoterapia, que na verdade era uma alta dose de medicamentos, o eletrochoque que fazia com que os esquizofrênicos ou qualquer outro doente mental ficasse totalmente debilitado, totalmente inerte, a vida da pessoa acabava, né? E ela pôde perceber, na verdade, tem uma história muito legal que começa contando um pouco de como ela viveu, né? Ela já estava na época de fazer. Como é que chama o nome? Residência. Tava na época de fazer residência. E ela começou a fazer um estágio num hospital psiquiátrico, né? Foi quando ela desenvolveu ali, no começo do estágio do hospital psiquiátrico do Engenho de Dentro, no Rio de Janeiro, né? Que era o Hospital Dom Pedro II, perdão. E, na verdade, ela começou a desenvolver um estágio lá, uma residência com os médicos. E durante um experimento, um médico pegou um paciente, né, que já estava em um processo muito debilitado da doença, esquizofrenia mesmo, e ele fez um procedimento de eletrochoque, né, a fim de mostrar para os residentes como era feito. E aí, o paciente levou um choque, ficou aquela situação bem tensa na sala, o paciente saiu todo ainda mais debilitado do que ele entrou. E aí veio a Nise como a próxima pessoa a desenvolver esse procedimento no próximo paciente. E aí o médico falou para ela: bom, Nise, agora é a sua vez. Você só precisa apertar esse botão para que o eletrochoque aconteça. E ela se virou para ele calmamente e falou: eu não vou apertar. E ele falou: hã? Como assim? Não, você tem que apertar. Faz parte do procedimento. Ela: não, eu não vou apertar. E essa passagem ficou muito conhecida, porque ela ficou conhecida como a pessoa que não quis apertar o botão. E aí, obviamente, quando ela se tornou médica, psiquiatra, formada mesmo, ela foi excluída, né? Independente do fato dela ser mulher, mas principalmente pelo fato dela ter agido de uma maneira extremamente corajosa e extremamente contrária a tudo que estava acontecendo na época. E aí, por conta dessas atitudes que ela tinha, né, e também porque ela não concordava, ela falava: gente, não é possível, esse não é o melhor caminho, né, essas pessoas, elas sofrem muito mais do que as pessoas que não têm doenças mentais, mas elas são pessoas ainda assim, né, elas precisam de tratamento humano, isso não é humano, isso não é nem animalesco, isso é doentio, isso é fora da realidade. E aí, ela foi
exilada do hospital, digamos assim. Ela foi canalizada para uma outra ala, colocaram a Nise para fazer terapia ocupacional. Você imagina, gente, uma psiquiatra formada, com um currículo muito bom, invejável para a época, mulher, e tendo que fazer projeto de terapia ocupacional. Para ela, não foi um insulto, mas foi de certa forma um jeito de provocá-la, né? E aí ela desenvolveu um ateliê dentro desse hospital. Eu falei errado, tá, gente? É o Centro Psiquiátrico Nacional Dom Pedro II. Esse é o nome do hospital, que hoje não é mais hospital, mas ele ainda existe, a base ainda funciona, tá? E aí ela desenvolveu esse ateliê com os pacientes psiquiátricos esquizofrênicos. Ela começou a desenvolver muitas atividades de pintura, de argila, e ela também concordava muito com esse viés que era voltado com os animais, com a relação com os animais. Ela acreditava que os animais atuavam como coterapeutas. Então, sempre que tinha um cachorro ou um gato ali, ela colocava junto dos pacientes para que eles pudessem também interagir de certa forma, né? E ela via que isso dava resultado, deixava os pacientes mais calmos, que eles respondiam melhor aos tratamentos e às medicações, então começava a funcionar, né? E aí, gente, o mais diferente, o mais louco da história dela aconteceu naquele ateliê. Começaram a surgir, dentro daquelas telas, daquelas pinturas, obras-primas. Começaram a surgir artes, verdadeiras artes mesmo, de pacientes que eram então ditos como loucos, pacientes que estavam completamente inválidos, que não serviam mais para nada. E aí, isso chamou muita atenção dela, porque além de surgirem pinturas magníficas, realmente bonitas, realmente organizadas esteticamente, quer dizer, você fala, uma pessoa louca não vai conseguir nem comer direito. Não, mas ela fazia uma pintura completamente equilibrada em termos de cor, em termos de medida. Ela começou a se questionar, ela falou, alguma coisa tem. E além disso, ela começou a perceber que todas as pinturas e todas as atividades, elas tinham, de certa forma, um centro. Então, todas as coisas que eles pintavam tinham uma figura circular, tinham caminhos que se voltavam para um centro, tudo tinha um círculo ou um centro envolvido ali na pintura, né? E ela achou isso muito curioso. Ela falou, bom, de certa forma, me parece uma forma de equilíbrio, uma forma de voltar-se ao eu, uma forma de busca pelo eu, né? Isso não deve ser à toa. E aí, gente, ela, brilhante mulher que era, ela escreveu uma carta pro Jung. O Jung, para quem não conhece, contextualizando também, ele era, naquela época dela, ele era um dos mais famosos, se não o mais famoso, psiquiatra, psicólogo suíço, que era foi, né, o primeiro aluno do Freud. Então ele tinha muito renome, né? Toda a academia científica, de medicina, de psiquiatria principalmente, valorizava muito o nome dele. E ela escreveu uma carta para ele. Olha que astuta, que corajosa, né? E ela escreveu uma carta para ele e falou: gente, Jung, olha isso aqui. Vou te mostrar alguns desenhos, mas me parece uma forma de compensação. Tá acontecendo isso aqui no Brasil, né? O que você acha, né? Espero sua opinião. Ela foi corajosa o suficiente para mostrar o que estava acontecendo, porque de fato ela entendia que era algo muito maior do que ela achava que era. Realmente era muito mais profundo. E aí, para surpresa dela, em 1946, se não me engano, não, 1946, isso, ele devolveu, na verdade, a resposta para ela, e ele falou, bom, é isso mesmo, achei maravilhoso o que você tá fazendo, vou até aí. E aí ele chegou a visitá-la no Brasil, ele deu espaço para que ela pudesse apresentar essas obras depois, mais tarde, anos depois, né, numa conferência que eles tiveram em Zurique, na Suíça. Então ela teve um espaço para mostrar o que ela tinha feito. E aí, gente, os médicos que tinham exilado ela, que tinham deixado ela de lado, eles ficaram pasmos. Eles falaram, não é possível.
Não é possível que essa mulher fez isso, né? E aí, dentro de toda a luta da época, toda a resistência até do tratamento psiquiátrico ainda assim, ela conseguiu fundar, em 1952, o Museu de Imagens do Inconsciente, que até hoje está ativo no Rio de Janeiro, na Zona Sul, no bairro Engenho de Dentro. Então, quem puder ir, não agora, porque estamos de quarentena, mas quem puder visitar, recomendo super, é maravilhoso. Eu fui, eu tive a experiência de ir até lá. E, gente, as obras dos pacientes são a coisa mais, assim, incrível, porque tem uma energia, é uma quantidade de cores. Você fala, gente, não é possível que foi uma pessoa que era dita como esquizofrênica, como inválida, como débil, fez isso. Não tô acreditando, porque realmente não dá pra acreditar. São coisas muito bonitas. Depois eu posso mostrar pra vocês algumas imagens, mas realmente era uma forma, a arte, né? Eles encontraram como uma forma de descobrir o universo psíquico desse esquizofrênico. Era uma forma que ele tinha também de expor todo o conhecimento dele naquele papel, porque ele não conseguia verbalizar. Se ele não consegue verbalizar, ele consegue pintar. Ele consegue mostrar através de outros meios, né? Então, através disso, ela pôde desenvolver o nome dela. Através dessa interação de humanos e animais, ela conseguiu provar por A mais B que o tratamento psiquiátrico, principalmente com aqueles que eram mais gravemente afetados pela doença, não precisava ser do jeito que estava sendo, não precisava ser com lobotomia, não precisava ser... E, gente, quem conhece a lobotomia é muito terrível, mas quem quiser pesquisa. É uma agulha que entra dentro do olho até atingir o cérebro e que, na verdade, pega o lobo frontal, que é responsável pelo juízo. Então, é essa parte aqui do cérebro que você distingue o que é certo, o que é errado, o que você gosta, o que você não gosta. Imagina quando isso aqui morre, quando essa parte aqui desliga. Você fica sem sentido, você não vive, você não tem opinião pra nada, você não tem aquela pulsão de vida mais. Perde tudo. Então, pra quê? Pra que fazer isso? Não seria melhor morrer, né? Não seria melhor acabar com tudo antes de fazer a pessoa sofrer desse jeito? Então, ela não concordava em nada com isso. Ela achava que isso era uma bobagem. E, de fato, gente, quando a gente para pra pensar, realmente, a doença, ela não prejudica uma pessoa a ponto de impedir que ela viva. Ela tem vida, ela tem gostos, ela tem sentimentos, mesmo que esses estejam limitados por uma questão psicológica, patológica, mas ela pode sim viver na medida do possível, né? Então, por que a gente não transmite isso de uma maneira criativa, de uma maneira bonita, de uma maneira leve? E uma coisa que eu posso falar pra vocês, né? Com todo esse conhecimento e arcabouço da Nise, ela pôde fazer valer tudo isso. Então, por isso também da discussão de luta antimanicomial que a gente tem até hoje, né, de transformar esses hospitais em verdadeiras casas de apoio e não hospitais. Camisa de força, pelo amor de Deus. Eu presenciei, eu estava no hospital, eu fui, né, nesse hospital, que hoje não é mais hospital, mas eu pude ir em outros hospitais e eu tive a sensação de que eu presenciei uma situação em que o paciente entrou em surto e aí realmente eles ficam muito fortes, eles ficam muito agressivos, eles perdem a noção de espaço e, enfim, limite, né? Mas em uma das situações de um outro hospital, eles foram trancados numa sala com grade. E aí, assim, aí vem a pergunta, a discussão, né? Eles são animais para serem trancados? O que a gente pode fazer? A gente pode fazer algo diferente do que trancar uma pessoa? Do que amarrar uma pessoa? Então, pensem vocês, né? Num estado de raiva que a gente tem. A gente deve ser amarrado? A gente deve ser segurado? Ou a gente também pode ter outros meios de se controlar? A gente consciente, né? A gente tem essa possibilidade. Mas e quem não tem? Precisa ser trancado? Não é justo, né? Então, gente, a Nise, ela foi brilhante. Ela exerceu um papel fundamental na psicologia e na psiquiatria brasileira e mundial. Ela é conhecida mundialmente, foi muito fofinha. Na verdade, tem uma foto dela assim,
no Google. E ela morreu em 1999, já faz um tempinho, mas ela